Agosto de 1991. Tanques e agitação nas ruas de Moscou. Uma tentativa de golpe de Estado perpetrado por líderes da ala dura do Partido Comunista da União Soviética tentaram, em vão, tomar o poder. Porém, o golpe fracassou. E esse acontecimento acabou acelerando ainda mais aquilo que era inevitável: o fim da União Soviética. Após a Revolução Russa de 1917, que depôs o czar Nicolau II, foi estabelecido um governo provisório, que foi posteriormente derrubado pelos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. A República Socialista Federativa Soviética Russa foi então criada, e a Guerra Civil Russa começou. A guerra terminou em 1922 com a vitória dos bolcheviques, instituindo assim a União Soviética. Após a morte de seu líder Vladimir Lenin, em 21 de janeiro de 1924, Joseph Stalin ascendeu ao poder após uma série de conflitos internos dentro do regime, na disputa pelo poder. Stalin juntou a ideologia estatal ao marxismo-leninismo e deu início a um regime de economia planificada. Em consequência disso, o país passou por um período de industrialização forçada, coletivizou todos os setores da economia. Porém, Joseph Stalin ficou mais conhecido por seu regime autoritário e cruel. Estima-se que milhões de pessoas tenham morrido em consequência das políticas de Stalin, desde as vítimas da fome na Ucrânia em 1932, quanto em seus gulags, onde aprisionava inimigos políticos e desafetos do regime. Após o fim da era Stalin, Nikita Khrushchev chegou ao poder, e com ele os anos de maior tensão da Guerra Fria contra os Estados Unidos. O regime enfrentou momentos decisivos que levaram o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial, como na crise dos mísseis em 1962. Porém, a União Soviética também foi protagonista de grandes avanços na ciência e na tecnologia. A União Soviética foi a nação pioneira na exploração espacial ao conseguir o feito de enviar o primeiro satélite artificial ao espaço, Sputnik 1, e também de conseguir colocar o primeiro homem no espaço, com o cosmonauta Yuri Gagarin. Boa parte das conquistas da União Soviética na área espacial devem-se ao talento do engenheiro de foguetes Sergei Korolev, que era o engenheiro-chefe do programa espacial soviético, o mesmo que convenceu o líder Nikita Khrushchev da importância da conquista do espaço. Após a deposição de Khrushchev pelo Politburo, chegou ao poder Leonid Brezhnev. Brezhnev chegou ao poder numa situação de instabilidade política interna e externa, porém ele retoma alguns pontos da política stalinista, e com isso o retorno da expulsão de críticos políticos do regime e a volta do culto à personalidade, ainda que em menor escala. Foi na era Brezhnev que a União Soviética atingiu seu auge econômico, com melhora significativa na qualidade de vida e nas condições do povo soviético. Brezhnev morreu em 1982 e foi sucedido por Yuri Andropov, que também não durou muito tempo no poder e acabou morrendo em 1984. Ele foi substituído por Konstantin Cherchenko, um homem de confiança de Brezhnev. Porém, apenas após um ano de poder, Konstantin também acabou adoecendo e morrendo em 1985. Chega então ao poder o líder que iria marcar a história da União Soviética por trazer grandes mudanças. Seu nome era Mikhail Gorbachev. No fim dos anos 70, as limitações do modelo soviético de economia planificada começaram a se tornar evidentes. Nos anos 80, algumas crises internas foram contribuindo de forma gradativa para a deterioração do regime soviético. A custosa e ineficaz ocupação do Afeganistão, a dificuldade do governo em administrar os gastos dessa guerra deixaram claro que o modelo econômico da União Soviética havia ficado para trás. O acidente nuclear em Chernobyl foi outro evento que ajudou a desencadear o fim do regime, uma vez que a União Soviética teve gastos exorbitantes para tentar conter as consequências do acidente radioativo. Enquanto isso, Gorbachev, que era um defensor da modernização política da União Soviética, implantou dois projetos inovadores: a Perestroika, reconstrução econômica, e a Glasnost, transparência política, abertura. A tentativa de modernização acelerada da Perestroika e da Glasnost viria como uma proposta de salvação de Gorbachev, mas não conseguiria mais reverter a crise. A ideia de mudar uma economia planificada para um modelo de economia de mercado em apenas 500 dias se revelou um grande desastre. Uma crise nunca antes vista foi gerada na União Soviética. Gorbachev, que era visto como um herói por todo o mundo livre, passou a ter um grande nível de rejeição por parte da população. Isso abriu caminho para a ascensão de um outro líder que marcaria a época, Boris Yeltsin. Após a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, ficava claro aos olhos do mundo que a cortina de ferro tinha chegado ao seu fim. Vendo as mudanças acontecendo por todo o leste europeu
E enxergando o desfecho que a perestroika e a glasnost de Gorbachev iria dar ao país, um grupo mais radical dentro do Partido Comunista tentou sem sucesso dar um golpe de Estado em agosto de 1991. Porém, o povo se levantou, ocupou as ruas de Moscou e, sob a liderança de Boris Yeltsin, impediram que os pilotos dos tanques avançassem sobre a capital. Esse mesmo Boris Yeltsin foi o protagonista do resgate de Mikhail Gorbachev, que era mantido pelos golpistas preso em uma mansão na Crimeia. Boris Yeltsin, então, assim posou para o mundo todo como o defensor e salvador da democracia na Rússia. Os eventos foram sucedendo, e no dia 17 de dezembro Gorbachev recebeu a notícia de que a União Soviética iria acabar antes do final do ano. No dia 21 de dezembro, os líderes de 11 das 15 repúblicas soviéticas se reuniram em Alma-Ata, na então capital do Cazaquistão, para referendar a decisão da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e oficializar a criação da Comunidade de Estados Independentes. Era o fim da União Soviética. Em dezembro daquele mesmo ano, a União Soviética chegou ao seu fim. E com ela uma história de quase 70 anos da experiência comunista na Rússia.